Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Lendo Mentes. Hoje, o episódio 53. Hoje eu estou acompanhado aqui da Juliana Medeiros e a gente vai estar falando sobre TDAH. Sim, é o retorno do Lendo Mentes. A gente ficou um períodozinho com uma certa ausência e eu sei disso. Eu peço desculpas a vocês, mas é aquilo. A vida ela acontece e a gente tem que ir se ajustando, né. Uma das coisas que a gente preza tanto e eu falo tanto aqui pra vocês é sobre flexibilidade, e às vezes é isso, né, da gente conseguir fazer esses ajustes. Eu sei que muitos de vocês estavam ansiosos e ansiando realmente pelo podcast, e eu não podia estar mais feliz do que estar aqui com a Ju pra falar de um tema que é tão importante e que eu sei que é tão significativo pra ela. Então assim, primeiro, Ju, muito obrigado por ter participado aqui do podcast, eu tô muito feliz de estar aqui contigo. Hum. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite, é um prazer enorme estar aqui e poder falar desse tema que eu amo de paixão, né, tive que tentar colocar aqui um pouco a cabeça no lugar, assim, para não me empolgar demais, então já peço desculpas, assim, né, antecipadamente aqui, porque esse tema me empolga demais e é um prazer estar aqui batendo esse papo contigo. E Ju, te apresenta então um pouquinho para o pessoal quem tu é, o que tu faz, qual é a tua Uhum, trajetória e por que que a gente tá falando de TDAH aqui, tipo, por que que uhum. tu tá falando de TDAH aqui comigo? Sim, né, de onde que De surgiu onde surgiu isso, essa assim. ideia? Bom, então, falando um pouquinho de mim, assim, de forma, geral, eu sou psicóloga, tenho, especialização em terapia cognitivo-comportamental, formação em terapia do esquema. Isso, assim, né, o currículo, básico, Uhum, né. Falando um pouquinho, assim, de por que, que eu venho falar do TDAH, primeiro por uma implicação pessoal total, uhum, assim, né. Eu, tenho o diagnóstico de TDAH, né, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, uhum. desde 2018. Tá. Então, Então também um diagnóstico mais tardio, né? é um diagnóstico mais tardio, então ele surgiu na minha vida, assim, depois de um bom tempo aí, né, Uhum, que eu vivi, com um grande ponto cego. Sem saber que eu tinha o TDAH, assim, desconfiar disso e até, essa parte da descoberta do diagnóstico, assim, é algo que acho que para cada pessoa é diferente, para mim, teve realmente, assim, uma grande revelação e foi algo que, me impulsionou muito a entender melhor, né, como que isso pode acontecer, como é que um adulto pode chegar na idade, assim, né, às vezes passada passa da adolescência, chega na vida adulta, faz uma faculdade, tá fazendo a sua especialização e não recebeu o diagnóstico, né. Então foi nisso que eu comecei a estudar, me aprofundar mais sobre, né, e cheguei a começar a dar aula e falar sobre, esse tema. Enfim, acho que num geral é isso. uhum. E eu acho que talvez seria interessante até de tu falar, por exemplo, da tua clínica e do teu trabalho com TDAH na tua clínica, né, porque eu acho que muitas Uhum, pessoas até não conhecem muito desse trabalho e de repente também é uma uhum. oportunidade de tu falar um pouquinho sobre o que vocês fazem, até do evento sobre TDAH. Uhum, tá. Então, assim, eu, sempre fui muito, assim, agitada, inquieta, sempre fiz muita coisa, como padrão, assim, de jeito de ser, né, Uhum, e que era o que eu achava e entendia que era, né. Então, e durante toda a minha faculdade eu trabalhei, então eu trabalhava manhã e tarde, fazia faculdade de noite, procurava sempre me puxar o máximo possível, para conseguir ir bem, enfim, era tudo um grande esforço, né. E e aí, eu acabei entrando na psico, porque primeiro eu queria a área organizacional, olha que uhum. loucura, era tipo assim, total eu queria. E que diferente, né, porque não é a coisa mais comum que a gente vê na faculdade de psicologia, o pessoal entrando pra organizacional. Tem muita gente que acaba indo para o meio, mas Aham. normalmente é aquela visão clínica como
o norte, né. Uhum, uhum. E eu queria, assim, a psicoorganizacional, daí fui, entrei, e a minha ideia era fazer depois tinha uma ênfase, eu queria fazer aquela ênfase em organizacional, enfim. E aí chegou para o final da faculdade, eu pensei: "Não, quero, me experimentar, assim, na clínica, porque eu acho que vai agregar para Uhum, pra o meu trabalho na organizacional". E uhum. aí foi que eu fui fazer estágio, enfim, e aí, quando eu realmente fui para atuar na clínica, eu me achei muito, assim, amei de paixão. E aí, atualmente eu trabalho com avaliação psicológica e neuropsicológica e também a psicoterapia, né. E aí nesse estágio, enfim, eu sempre já com muita inquietação, vendo as coisas acontecendo, assim, sempre muito, eh assim, de sentir que eu precisava fazer mais, né, sempre assim, parecia que com aquela urgência dentro de mim, né. E aí, eu cheguei na época que eu tinha que fazer meu último estágio, que era um de avaliação psicológica, eu conversando com um colega, que na época ele estava na especialização, eu estava no estágio, assim, e a gente conversou, enfim, eu queria fazer um estágio de avaliação psicológica. E aí mas eu gostava muito do local onde eu estava. E aí para poder fazer o estágio de avaliação no local onde eu estava, eu montei junto com ele uma proposta de abrir um serviço de avaliação. Ah, que legal. E aí, assim, né, sempre uma coisa empreendedora, assim, e a minha família toda tem muito isso, assim, né, sim, um monte de TDAHs, né. E aí isso foi fazendo sentido depois de um Ah, tempo, né. até já quebrando um pouquinho dos mitos de como o TDAH, pessoas que têm o TDAH não têm motivação, bem pelo contrário, né, pode ter muita motivação e a gente vai chegar lá, né. Isso, exatamente. E aí foi na época, então, eu fiz, esse projeto, e aí o local aceitou, enfim, e aí a gente fundou o serviço de avaliação psicológica, o INSAP, que é o serviço de avaliação do INTCC, que vai fazer 10 anos, né. Que legal. E aí eu fiquei à frente da coordenação desse serviço durante, bastante tempo, enfim, e aí segui outros rumos. Mas aí essa veia empreendedora sempre teve junto comigo, sabe. Então, aí passou o tempo, comecei a atuar mais na clínica mesmo já desde o início, assim, da minha carreira, iniciei na docência, né, viajava para o interior e ia dar uma aula de 12 a 18 horas quase, né, que era algo, sabe como é que é, né. Pode ser puxado, pode ser bem puxado. E aí, assim, né, muitas atividades Uhum. simultaneamente e tal, era bem, bem, bem puxado, mas, não era problema, porque eu gostava muito, assim, muito apaixonada. Isso, assim, né, faz todo sentido quando a gente tem um hiperfoco, no trabalho, né. E aí isso acontecia bastante. Daí, eu passei um tempo, assim, fazendo muitas atividades, me desenvolvendo, e aí comecei a estudar também sobre intervenções online, e sempre gostei muito, desde 2012, na verdade, que eu estudei, pesquisei, participei do grupo de pesquisa, enfim, e o meu TCC, essa parte foi bem maluca, assim, que o meu TCC da graduação foi uma inquietação que eu tinha na época também, não sei se vai te lembrar, assim, mas, ali por volta 2013, 2014, a gente não podia atender online, Sim, sim. era só orientação Ah, psicológica a online, né. gente tem essa grande movimentação real a partir da pandemia, né. Então, Uhum. realmente, porque muita gente se formou e conhece o mundo de atendimentos a partir da pandemia, mas É. havia um mundo antes. Exato, e essa era uma questão, assim, que me incomodava muito, porque dizia em todos eu lembro todos os artigos que eu pegava, assim, que eu estudava, dizia lá: "Ah, não participaram dessa pesquisa pessoas que estavam, que tinham risco de suicídio ou que estavam em situação de vulnerabilidade", aí tinha lá, expressamente na resolução: "Ah, não podem ser atendidas pessoas em situação de vulnerabilidade". Eu disse: "Mas espera aí, é justamente essas pessoas que estão, né, numa situação mais vulnerável que daqui a pouco Vão podem precisar, vão se se beneficiar. beneficiar". E aí eu fiz meu TCC sobre isso, e eu cheguei a publicar no meu TCC em 2014, publiquei um artigo, enfim, hã, que era sobre intervenções em crise nos atendimentos online.
E aí tá, esse paper ficou lá, as moscas, né? Ninguém dava muita bola para ele, mas tá, tava publicado, etc. E aí veio a pandemia. Daí, quando veio a pandemia, sério, aquilo parecia assim, ó, profético, né? Porque eu só não falei no meu artigo que, assim, podia ter uma pandemia e a gente ia precisar de Porque tu não pensou na atendimentos online, pandemia. mas assim, desastres, catástrofes, etc, estavam lá. Então, assim, pessoal, se vocês querem os números da Mega Sena, vocês entram em contato com a Juliana. Nossa, eu não queria ter profetizado essa, foi meio tenso. Só que aí, aquele artigo que estava lá, as moscas, assim, ele começou a adquirir uma super visibilidade, tipo, começou a ser citado, e eu não sou da área de pesquisa, assim, enfim, então eu não tinha nenhuma pretensão com relação a isso. Mas aí começou também as pessoas a me procurar por causa desse artigo. Daí, no início da pandemia, eu comecei a dar curso para as pessoas que nunca tinham atendido online, que nunca tinham feito nada, Até assim. porque uma das coisas que eu até conversei com a Karen quando ela veio aqui no Ai, podcast, né? maravilhosa, Não, Karen. maravilhosa e, na verdade, intervenções online, intervenções por, por N formas, né, que não são síncronas e assíncronas, elas são feitas há muito tempo e fora do Muito. país, por exemplo, e era uma questão muito geográfica do Brasil, Aham. essas definições realmente, né. É. Não, é verdade, assim. Eu lembro de me deparar com artigos, assim, que super antigos, da Sim, da década de década de 90. não, da década de 60, tipo, umas coisas assim que, falavam sobre, como a comunicação via emojis Uhum. eram, os avós, né, dos emojis, assim, como que isso, teria uma comunicação de X, Y, Z, sentimento ou mensagem, enfim, de coisas assim que já eram lá nos primórdios da terapia online, enfim. Mas tudo isso para dizer que lá em 2015 eu já atendia, nesse formato, assim, né, de Uhum. orientação psicológica online e tal. E aí, quando estourou a pandemia, muita gente veio me buscar por conta desse background. E aí, quando eu vi, eu estava com a agenda mega lotada, assim, de não ter realmente espaço para nada. Aí eu estava dando curso, eu estava dando supervisão, eu estava tentando ajudar as pessoas no máximo de jeito que eu podia, assim, os profissionais, né. E aí foi nisso que eu inquieta, quarentenada em casa, hã, tentando administrar e lidar com tudo isso, pensei: "Bom, eu acho que chegou o momento de eu fazer uma iniciativa que, possa não depender somente, de mim, assim, do meu Uhum. atendimento, mas de conseguir também chegar em mais pessoas e alcançar isso, fazer isso". E aí foi nessa loucura, né, que eu: "Bom, vou abrir minha clínica", que era um projeto que estava, né, ali engavetado, "Bom, é agora, vamos lá". E aí eu abri a Interfaces, a Interfaces, fez 3 anos agora, recentemente, e, enfim, é um projeto que me enche de orgulho, assim, que é uma clínica que ela iniciou, assim, da psico, mas hoje ela já é uma clínica multidisciplinar. Que legal. E um pouco depois de abrir a Interfaces, foi que se viabilizou poder começar a focar também o atendimento da demanda do TDAH, que era já algo que desde o meu diagnóstico, eu pensava em poder, aprofundar e investir, né, para poder ajudar mais pessoas. E, então o Centro de TDAH Adulto, que é o CTA, ele é um serviço, vinculado à Interfaces, é uma equipe então que, se formou há, um pouco mais de, deixa eu ver, vai fazer 2 anos em, outubro desse ano. E claro, a equipe teve mudanças, né, assim, toda iniciativa a gente, vai também construindo e vai se moldando, né, conforme vai passando. E a gente iniciou realmente, assim, com o propósito que era, de poder oferecer um atendimento integrado, tudo no mesmo lugar, para as pessoas que, são adultos que estão investigando o TDAH ou que já têm, o transtorno e querem
tratar e entender melhor. Então, assim, para não ficar indo daí no neuro num lugar, no psiquiatra no outro, no Sim, no psicólogo no outro e tal, mas que a gente possa fazer a avaliação e da forma correta, né, e depois, atender e tudo de forma integrada. E tem sido uma experiência muito bacana, tem gente de todo o Brasil e de fora também, né, do Brasil que a gente acaba atendendo, porque a gente atende presencial em Porto Alegre, mas atende de forma online, eh, realmente de muitas localidades, assim, tem sido uma experiência muito bacana e muito gratificante. que legal, que legal. Acho que é importante a gente conhecer e entender um pouquinho dessa tua trajetória, porque eu acho que fala muito do teu trabalho e do tema que a gente vai estar realmente discutindo aqui. E Uhum. daí eu acho que vamos começar então um pouquinho pelo começo, né, Sim. sobre eu acho que assim, todo mundo já falou de TDAH, todo mundo tem uma ideia do que é o TDAH. Mas para a gente classificar, o que que é o TDAH e quais são os tipos e subtipos de TDAH Uhum. que existem? Até para as pessoas poderem entender um pouquinho melhor, porque às vezes fica é aquela velha história, né, eu boto tudo no mesmo saco e não separo roupas coloridas de roupas brancas, né, parece tudo a Uhum, mesma coisa. uhum, uhum, sim. Bom, vamos lá. Eu vou tentar ficar menos nervosa aqui fazendo a regulação emocional, a gente vai falar, né, também de muito provavelmente, né, de como tá, lidando com o estresse para quem tem TDAH, mas enfim, eu não tenho a prática, assim, a experiência de gravar, então E tu tá para indo mim é ó, mega novo. então assim, eu e todo mundo que tá assistindo agora, acho que a gente pode dizer: "Tá indo ótimo, tá Vamos tranquilo". lá, É isso vamos aí, é lá, sobre isso, importante é enfrentar, né. é sobre isso. É o Eh desconforto que tem propósito. Isso, exatamente, para poder comunicar algo, muito importante. Então assim, o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento. O que que isso quer dizer? Acho que, a gente que é psicólogo, enfim, acaba falando muito sobre isso, mas, para a população em geral, isso pode não ser tão claro, né. O que que é um transtorno do neurodesenvolvimento? É um transtorno que começa na infância e que o desenvolvimento cerebral, ele vai, ser impactado por aquele transtorno. Em linhas gerais, assim, tentando ser mais simples, é isso. O que que isso quer dizer? Embora o TDAH seja válido, exista em todas as idades, e aqui eu friso, né, todas as idades, porque sim, alguém pode ser diagnosticado com TDAH na terceira idade, na Uhum. velhice, né, mas esse transtorno obrigatoriamente tem que ter começado na infância. Então, hã, pelos manuais diagnósticos, que é o DSM, o diagnóstico de transtornos mentais, né, e a CID-10, CID-11 agora, Uhum. que a gente vai, logo mais ter acesso, né, os critérios diagnósticos apontam para o transtorno iniciar antes dos 12 anos ou antes, né. E aí, o que que acontece? Precisam ter sintomas do que a gente chama da tríade sintomatológica do TDAH, de desatenção, hiperatividade e impulsividade a nível clinicamente significativo. Aqui, que isso quer dizer? Que, os sintomas eles não podem ser apenas aquela característica mais desatenta, mais agitada, que a gente vê nas pessoas em geral. Tem que ter prejuízo, né, eu acho que a gente volta para aquele ponto anterior, né, Uhum, quando a gente pensa em qualquer transtorno mental, qualquer transtorno psiquiátrico, sempre tem essa denominação no próprio DSM, que uhum. traga prejuízo significativo na Exato, vida do indivíduo. exato. E daí eu acho que até entra nessa questão, o que que é realmente prejuízo e a gente vai precisar ir avaliando isso dessa maneira, né. Uhum, exatamente. Então tem que ter prejuízo clinicamente significativo, tem que ter um impacto na vida da pessoa, e causar, assim, ou muito desconforto, ou precisar de muitos ajustes que a pessoa vai fazendo, assim. Então, às vezes, o que que acaba acontecendo? A pessoa tem esse prejuízo, mas isso não aparece inicialmente, porque o restante da vida da pessoa consegue dar conta ou a própria pessoa consegue com,
compensações, assim, habilidades que a pessoa tenha, de ir se ajustando e aí vai dando conta. Então, mesmo tendo o transtorno, pode não aparecer inicialmente e aparecer um pouco mais tarde na vida, quando vai ter uma mudança. Por exemplo, o adolescente que está saindo da casa, dos pais no interior, por exemplo, para vir para a capital, para poder, estudar, e aí se dá conta que sem aquela estrutura toda lá, fica, realmente muito atrapalhado, muito perdido, e aí acaba sendo algo que, aparece os sintomas pela primeira vez. Enfim, então essa é a característica, assim, né, do TDAH, é um transtorno que começa na infância, eh, tem essa tríade sintomatológica, né, da desatenção, da hiperatividade, da impulsividade, e conforme as apresentações desse transtorno, é que, vai ter um pouco mais ou um pouco menos de cada uma dessas características. Então, por exemplo, são 3 tipos de apresentação conforme o DSM. Tem a apresentação predominantemente desatenta, a apresentação predominantemente hiperativo-impulsiva e a apresentação combinada. A apresentação combinada ela é o que reúne essa tríade sintomatológica, né. Então, dentro dessas classificações também tem, a gravidade do TDAH em si. E a gravidade, claro, ela é, para fins, assim, mais qualitativos e, para auxiliar até mesmo no manejo, em como se vai intervir, mas não é algo assim que mude se tem ou não tem o diagnóstico necessariamente, né. Uhum. Então, vai daqui a pouco um TDAH que está grave, é um TDAH que a pessoa tem muitos sintomas e poucas estratégias para conseguir lidar, né. E aí isso vai trazer muito mais impacto, muito mais sofrimento e assim por diante. Enquanto, né, numa outra ponta, o transtorno ele pode estar apresentando menos sintomas e a pessoa, ter mais estratégias para conseguir lidar, e aí assim por diante. Então de, características, assim, né, do que define o TDAH, em linhas gerais eu diria que é isso, é um transtorno que ele é neurobiológico, né, não tem uma causa direta como assim ele vai se desenvolver, né, vai ser algo que é uma união de fatores, a gente chama, né, na psicologia de causa multifatorial, porque, né, justamente essa união de fatores, tanto de ambiente quanto genéticos, tem uma altíssima herdabilidade, né, chega a 80% Uhum. de herdabilidade, se alguém na família tem, a chance é altíssima de, outra pessoa ter, né, de mais pessoas terem. Então, nessa interação de fatores é que pode se desenvolver o transtorno. E de características do TDAH, acredito que é isso, a gente certamente vai Claro, falar cara, mais e eu acho que quando tu traz isso, faz a gente ter várias reflexões importantes, principalmente de que, por exemplo, essas causas tão simples que às vezes são colocadas nas redes sociais, elas na verdade, às vezes podem ser fatores e às vezes não podem ter nada a ver com o que realmente está acontecendo ali. Então fica também esse alerta para a gente entender qual é a fonte de onde a gente está realmente, ah, vendo essas informações, porque Uhum, isso, querendo ou não, atrapalha muito, né, alguém desavisado que pode daí tomar uma decisão para sua vida ou clínica que pode uhum. impactar muito no outro, né. É. E pensando nisso, assim, o que que tu vê hoje, por exemplo, imagino que tu deve dar supervisão também, Uhum. o que que tu vê, por exemplo, como maior dificuldade, até mesmo de clínicos, no próprio diagnóstico do TDAH, de poder dar o diagnóstico? O que que tu vê que dificulta mais para as pessoas? Uhum. Olha, daria para trazer uma lista, assim, né, Um compêndio. um compêndio, assim, de dificuldades no diagnóstico, para trazer alguns aspectos, assim. Deixa eu fazer uma coisa de autorregulação aqui, gente. Isso aqui foi uma estrutura que eu tentei fazer, Esquece. que eu preciso esquecer, né, e contar com a minha cabeça. Porque tu sabe tudo isso.
Que coisa, gente! TDAH quando tenta ser organizado dá nisso. Pra quem tá só nos É. escutando, a Ju tava com o iPad aberto aqui, com as colinhas dela, toda aquela organização. Ela simplesmente fechou o iPad e disse: deixa comigo, eu vou resolver. Vamos lá, porque eu tava assim, ó, a atenção tentando ficar dividida aqui e eu mal tava escutando as perguntas do Léo, sabe? Aqui, ó, com a cabeça ali pensando naquela estrutura que eu tinha montado ali, tentando seguir, tentando dar conta, né? Não, vamos lá, Uhum. vamos voltar. Mas Mas a tua pergunta. como a gente tava falando, da dificuldade no diagnóstico, né? Sim, a dificuldade no diagnóstico, assim, né? Quem chega, por exemplo, eu trabalho muito com o TDAH na vida adulta, né? Uhum. Então, muito do que eu supervisiono, muito do que eu acabo lidando com o pessoal que chega lá no CTA, que é no centro de TDAH, é quem já é adulto e está tentando descobrir o diagnóstico. Então, quando chega na vida adulta e está tentando descobrir o diagnóstico, vai ter o problema de conseguir informações confiáveis daquele desenvolvimento, porque às vezes não tem mais a informação disponível de como era na infância, né? De como que aquela pessoa funcionava na infância, de como que foram as questões ambientais, né, daquela época. Não tem essa informação disponível, muitas vezes. O próprio indivíduo tem baixo automonitoramento, tem uma baixa autopercepção. Então a gente questiona informações, ou supervisionando ali que está Uhum. investigando, questiona informações para o paciente, enfim, e não vem aquela informação, e vem, não, é normal, não, nunca passei por isso, não acontecia. Aí a gente vai e busca falar com um informante, alguém, né, que conheça bem a pessoa, e aí vem daí mais dados e assim por diante. Então, isso é um desafio, né, para conseguir fazer o diagnóstico. Também conseguir, assim, compreender o que a pessoa tem de sintomas que são de outros transtornos, que são de outras questões. Às vezes é ansiedade, às vezes é uma desregulação no humor, às vezes é alguma alteração de fundo neuropsicológico mesmo, que aí afeta as funções cognitivas ali, mas que não é o TDAH em si, é algo que começou às vezes na vida adulta, veio depois de algum insulto cerebral, né? E aí a gente tem que diferenciar. Os desafios, assim, são imensos quando a gente vai pensar no diagnóstico, e aí que tem que pensar também, né, como não dá para pegar e fazer um diagnóstico de uma escala que a pessoa responde apenas, né, na internet e aí acredita que aquele é o Sim, até diagnóstico. porque muitas vezes uma das coisas que acontece muito é, por exemplo, a SRS-18, que ela tá super disponível É. na internet. Para quem não sabe, a SRS-18 é uma escala que avalia o critério A, se eu não me engano, o Uhum, critério A, só que o é primeiro. o primeiro critério do DSM em relação à sintomatologia do TDAH. E assim, Uhum, tu responde aquilo ali e beleza, muitas vezes vai estar te dando um score que vai te atentar, mas ela não é diagnóstica. E uhum, muitas pessoas às vezes se confundem com uma SRS e não vão aplicar, por exemplo, uma diva, ou não vão uhum, até mesmo fazer um processo de realmente de avaliação neuropsicológica, que pode ser importante também para uhum, corroborar e fechar esse diagnóstico. Então, uhum, de novo, isso muitas vezes traz um pepino. E eu uhum, acho que o outro pepino é que muitas vezes a gente não conhece critérios diagnósticos e a gente se apega muitas vezes a uhum, característica geral, mas daí já vira um pepino, né? Já vira um grande uhum. problema quando a gente pensa na prática clínica, porque desatenção pode ser vista por várias coisas. Por exemplo, um indivíduo com transtorno de ansiedade generalizada É. pode ter uma desatenção, ou alguém que está com o próprio burnout mesmo, Uhum, pode estar sem motivação, e às uhum, vezes a gente vai estar, será que isso é um TDAH? E se tu começa a tratar como TDAH, por exemplo, um burnout, uhum. não parece que vai dar certo. Uhum, aham. E isso tem muitos Uhum. confundidores que podem aparecer, e a autopercepção, é claro que ela é importante quando a gente vai fazer um diagnóstico, essas escalas de autorrelato ali, né, quando identifica: você comete erros por descuido nas atividades, aí vai lá e sim, o Porque tempo quem todo, quem não né. faz isso também? Uhum. Você se distrai com informações conflitantes no ambiente? Sim, né. Daí daqui a pouco, assim, preenche todos os
critérios, entre aspas, mas isso significa que tem um conjunto ali de sintomas, mas não significa que tenha TDAH. Quer ver uma coisa? Procrastinação, né. Uhum. Procrastinação é tratado como sinônimo de TDAH. Já reparou nisso, Não, assim? total, e ainda mais principalmente quando a gente vê em rede social, é que parece que já tem uma super relação, quando muitas vezes procrastinação pode ser explicada por N N fatores. fatores, exatamente, que podem ser diametralmente opostos do que a gente vê na característica do TDAH, como, por exemplo, uma, esfera de uma personalidade mais Super rígida, obsessivo-compulsiva, aham. rígida, controladora, perfeccionista, etcétera, que aí sim, aí procrastina por conta desse Uhum, perfeccionismo, por conta, né, de rigidez, etcétera, mas que não é por conta da desorganização ou da desatenção que a gente vê no TDAH. Então, ter esse cuidado, assim, de entender que tem algumas coisas que são tratadas como sinônimo quando se fala do TDAH, mas que não é bem isso. Então a gente precisa ter um conjunto de sintomas que é diferente da gente pensar depressão, por exemplo, né. Tu pode sentir, experimentar tristeza, angústia, ocasionalmente um sentimento de falta de propósito, tu pode experimentar sentimentos assim e não ter depressão, uhum. né. A depressão é um diagnóstico clínico que vai depender ali de uma duração específica dos sintomas, que vai depender do prejuízo, do impacto que traz. O TDAH é a mesma coisa. As pessoas, a gente pode situar elas entre, características que a gente encontra dentro do TDAH. Mas todas essas características juntas, causando prejuízo clinicamente significativo, impacto na vida da pessoa, é que vão caracterizar o TDAH. E tem que ter começado na infância, antes dos 12 anos, tem que Sim. vir, né, Né, com essas e características. quando tu fala isso é muito importante, porque eu Uhum, acredito que e a gente vai falar sobre cultura, e eu acho que isso é importante quando a gente está tendo uma discussão diagnóstica e sobre um diagnóstico que ele é tão corriqueiro na nossa vida como clínicos e na uhum, vida dos nossos pacientes como um todo, é que tem uma muitas vezes a gente quer colocar nome em algo para a gente uhum. tratar aquilo e entender aquilo, mas muitas vezes é um sintoma e um processo psicológico que vai virar um processo psicoterapêutico que a gente vai ter que estar trabalhando, e não É, necessariamente um diagnóstico, né. é. E e às vezes é difícil lidar com isso, mas é Uhum, importante entender realmente toda essa lógica para a gente poder fazer o real tratamento que vai ajudar os nossos pacientes. uhum. E pensando até nisso, acho que um dos livros mais citados e pensados em TDAH é aquele do Russell Barkley, Aham, sobre TDAH. aham. E uma das questões que ele traz no livro que eu acho muito legal, que são algumas facetas do TDAH e algumas questões, entra na questão da desregulação emocional. É. E ele fala como a desregulação emocional é algo importante também em indivíduos que têm o transtorno do Uhum, déficit de atenção e hiperatividade. uhum, Eu te pergunto, como que é isso? Como que essa uhum. desregulação emocional ela acontece de fato em indivíduos com TDAH? Aham. É bem importante isso, assim, porque, também quando a gente compreende o transtorno, a gente não tem, inicialmente a impressão de que tem desregulação, emocional associada. Mas na medida que tu vai aprofundando e que tu vai conhecendo, né, pessoas com TDAH, vai avaliando casos, vai no meu caso, né, vai vivendo, em Uhum. primeira pessoa como é, a questão da desregulação. E isso o Barclay traz, de forma cirúrgica, assim, E né. até um parênteses, né, se vocês quiserem ver, tem vídeos no YouTube incríveis do Russell Barkley, Sensacional. até hoje ele fica postando, ele é um senhorzinho lá nos seus É. 70 e tantos anos e faz olha, todo mês tem vídeo novo do Russell Barkley no YouTube. Recomendadíssimo, assim, tanto os livros quanto os vídeos, assim, é uma das De maiores milhões. referências que a gente tem aí a respeito, né, do transtorno e a compreensão do TDAH como um transtorno da desregulação da atenção, né, e Uhum. aquilo o nome do transtorno é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade.
mas se a gente vai realmente entender o que acontece, não é um déficit da atenção, é uma desregulação da atenção, porque tem realmente quem tem TDAH tem condições de ficar focado, hiperfocado inclusive, né, contanto que seja altamente motivador, altamente interessante e, né, que consiga engajar a pessoa. Da mesma forma, a desregulação emocional, ela vem como uma característica desse envolvimento, tanto de córtex pré-frontal, né, que, para quem está nos assistindo, assim, que, não conhece necessariamente sobre a estrutura cerebral, assim, né, o córtex pré-frontal é aquela área que fica imediatamente atrás da nossa testa, né, é aquela área que ela é responsável pelo controle dos nossos impulsos, pela gestão, de algumas funções mais complexas, como organização, planejamento, que une, uma série de outras funções cognitivas mais simples, entre muitas aspas, né, mas que unem processos mais complexos. Então, essa área do nosso cérebro, ela é uma área de regulação de comportamento. E essa área, somada a uma interação ali com o sistema límbico, que está mais lá no miolinho do cérebro, né, que são as áreas mais responsáveis pelas nossas, emoções e pelo processamento que a gente faz disso, no TDAH, essas áreas elas têm um funcionamento, que pode ser imaturo, que pode ser, afetado biologicamente pelos circuitos de dopamina, de noradrenalina, pelos impulsos e a forma como o cérebro reage a determinadas características. E aí a determinadas situações. E aí o que vai acontecer? A pessoa vai ter menos condição de se regular emocionalmente diante de situações que possam ser frustrantes, estressantes, que possam ser, por exemplo, desencadeadas, né, por algum, evento externo, mas que a pessoa já tenha vivenciado muitas vezes, porque a gente precisa considerar, né, que a pessoa, o adulto com TDAH, não só tem a disfunção, neurobiológica, mas viveu com essa disfunção neurobiológica uma vida toda, passando por diversos desfechos negativos e estressantes, assim, em que falhou, em que fracassou, em que tomou uma xingada, em que foi alertado, em que não conseguiu performar em alguma coisa, em que ficou para trás e se sentiu humilhado, se sentiu mal. Então, tudo isso, o componente neurobiológico, somado a todos esses desfechos negativos, quando a pessoa vai, lidar com uma rejeição, por exemplo, na na vida adulta, a pessoa com TDAH, isso dói, dói muito. E Uhum. aí o comportamento, por conta de todo esse funcionamento neurobiológico, somado a essa tensão crescente ali, a pessoa tem dificuldade de se regular emocionalmente, tem dificuldade de conseguir encontrar ali um recurso para dar conta, de conseguir responder assertivamente à situação, né, pode passar realmente por situações em que se excede. Muitas vezes a gente acaba, precisando investigar na prática clínica, eh, diagnóstico diferencial com transtorno de personalidade borderline, né, Uhum. porque tem no transtorno borderline muita desregulação emocional, uma resposta também emocional bem, ativa à rejeição, e algo parecido acontece com quem tem, TDAH. A dificuldade de conter os impulsos, então, assim, diante de uma situação de estresse, acabar sendo mais inadequado. Nossa, isso acontece muito, assim, né, de daqui a pouco não conseguir esperar, não conseguir controlar o seu comportamento para esperar e acabar se excedendo no seu comportamento, acabar falando numa hora inapropriada, enfim, tudo isso que passa, assim, por uma gestão do comportamento que quem tem TDAH pode ter dificuldade de fazer. E eu acho que isso é tão importante da gente pensar, porque assim, de novo,
a desregulação emocional não é um critério diagnóstico para Hum, o TDAH, mas é um indício diagnóstico, talvez. É uma pista para nós que, ao menos, isso está acontecendo, isso não está fechando uhum, em mais nada. Esse paciente apresenta outras questões de atenção, uhum, questões até de falta de motivação. Vamos olhar para isso aqui de outra forma. Será que isso não se encaixa em outra questão? E não é que a gente quer encaixar alguém num diagnóstico, mas é entender realmente o que que pode estar ali acontecendo para que a gente uhum. possa modular e pensar em intervenções realmente adequadas para essa pessoa, né. Isso, porque um protocolo, por exemplo, para tratar transtorno de personalidade borderline é totalmente Total. diferente de um protocolo de tratamento para alguém com TDAH. Sim, tanto que a primeira linha de tratamento é medicamentosa, né, que a gente vai chegar, que é a Exato. questão do TDAH, É, que a primeira linha de tratamento é realmente medicamentosa. Então, exatamente. isso já modifica muito e, às vezes, a própria medicação já vai fazer uma baixa nessa sintomatologia que vai abrir espaço gigantesco para terapia em outras Uhum, questões. exato. Mas quando tu começou a falar sobre a desregulação de Uhum, atenção, né, que eu achei muito interessante tu trazer essa uhum, terminologia, porque, ó, de novo, o déficit em atenção, de novo, pode muito estar relacionado a o que foi, de novo, nomes de diagnóstico também mudam, aham, isso é muito bom, na verdade, uhum, mas na medida que tem uma desregulação na atenção, tu falou também sobre como indivíduos com TDAH, na verdade, podem e muitas vezes são motivados, uhum, e tu falou de hiperfoco. Então, assim, qual que é a relação entre esse hiperfoco e motivação para indivíduos com TDAH? uhum. É, e isso é algo curioso, assim, e que muitas vezes pode até fazer uma certa barreira no diagnóstico e trazer um ceticismo, Aham. né, relacionado a quem está investigando, a quem muitos profissionais podem ver isso, inclusive, como um critério de exclusão, se não conhecem bem o transtorno, se não entendem que isso pode acontecer, né. E principalmente as pessoas, assim, familiares, quem convive, traz aquele discurso, assim, né, de: "Ah, a pessoa não consegue prestar atenção na aula da faculdade, mas consegue ficar horas a fio lá jogando LOL", né. E aí sem piscar, realmente sem se Ligado. distrair, ligado, assim, né, sabe todos os detalhes e consegue então isso é a desregulação da atenção, né, é aquele, componente realmente em que a pessoa vai, e se está muito motivada, porque é do seu interesse, porque é altamente interessante, prazeroso, a pessoa consegue fazer ali uma concentração que isso, claro, não acontece intencionalmente, é a da neuroquímica do cérebro de quem tem TDAH operando. Mas ali os circuitos de dopamina e os circuitos de recompensa do cérebro vai trazendo, uma, irrigação ali mais ampla de dopamina, e a pessoa consegue focar por períodos longos de tempo em momentos que daqui a pouco nem foi intencional fazer aquilo, como é o caso das redes sociais, muitas vezes que acontece. Isso acontece em quem em quem não tem TDAH também, mas aí de uma forma um pouco diferente, que é daqui a pouco ficar horas ali assistindo vídeos ou fazendo, né, alguma coisa na rede social e tal, porque tá tendo algo super estimulante ali. Mas o cérebro de quem tem TDAH é muito ávido por estimulações desse tipo, então aquilo que é motivador para quem tem TDAH é muito motivador. Uhum. É muito interessante. E aí a pessoa realmente fica muito tempo, engajada e pode deixar de monitorar o ambiente ao seu redor, deixar de monitorar a si mesmo, assim, Eu hã fico até pensando assim, né, Ju, desculpa te interromper, mas eu não, fiquei, capaz. de novo, também fiquei super engajado no que tu estava falando. Fiquei imaginando, por exemplo, um profissional, por exemplo, um terapeuta com hiperfoco tá fazendo uma atividade com hiperfoco e depois tem que ir para um atendimento. E se não consegue perceber como realmente estava engajado numa situação e vai para outra, como a cabeça pode ficar tendo a dificuldade de fazer essa Transição. transição, essa reorganização de foco mesmo. Sim, muito. Por exemplo, até vai
de corpo presente, né? E Mas não a é por mal. cabeça continua lá, continua pensando naquilo, tentando ainda fechar aquele assunto, ou até se desvincular daquele assunto, mas pode ser tremendamente difícil, principalmente se o nível de desregulação dos hiperfocos dessa pessoa é mais alto. Uhum. Tem pessoas que, por característica de constituição das funções cognitivas mesmo, que isso a gente consegue mapear numa avaliação neuropsicológica, por exemplo, né? Se a pessoa tem uma pior flexibilidade cognitiva, se a pessoa tem uma tendência, por exemplo, a ter um baixo controle inibitório, tanto interno quanto para situações externas, essa pessoa vai ter mais dificuldade de conseguir alternar entre diferentes atividades e pode ter mais dificuldade na gestão dos seus hiperfocos. Por exemplo, essa situação que tu trouxe, assim, né, de conseguir parar de fazer uma atividade e começar outra. Alternar entre essas atenções. Isso é um processo cognitivo complexo e que muitas vezes está afetado em quem tem TDAH e está afetado em terapeutas, né? Sim, sim. Também terapeutas que têm TDAH, que somos muitos por Né, e aí. eu pensei em terapeuta porque é óbvio que nós 2 somos psicoterapeutas, Ah, mas eu fiquei pensando: "Pô, em quais outras profissões isso também não acontece?" E uhum, e e daí de novo, né, o hiperfoco a gente tu falou do LOL e às vezes muitas uhum, vezes acaba sendo associado, por exemplo, a jogos virtuais e tudo mais, mas, assim. cara, pode ser, sei lá, um jogo de futebol. Sim, Pode ser aham, futebol, pode ser qualquer outra coisa, e as pessoas pode ser, por exemplo, música, tu pode ter o hiperfoco em qualquer outra questão, e que daí aham, te dificulta voltar para aquilo. aham. Então, de Pode ser novo um problema. uhum. Pode ser algo assim, né, que a pessoa que tem um hiperfoco no trabalho e daqui a pouco engaja na resolução de um problema. Sim, não sai dali. Num algoritmo lá, né, que Tá codando, sei tá lá. aham, tá Uhum, codando lá, vai e fica e aquilo tá tão interessante que a pessoa esquece de fazer xixi, uhum. esquece de comer. Você realmente desconecta, não lembra de responder as pessoas no WhatsApp, não lembra que tinha um compromisso e tal. E aí vem, claro, problemas sociais, né, decorrentes disso, nos relacionamentos, as pessoas acabam taxando muitas vezes como, é egoísta, não se importa com os outros, não, só pensa em si mesmo, não tem Uhum. empatia, que acaba sendo naturalmente. E aí a pobre da pessoa quando volta para o planeta Terra, porque é isso, né, daí cai o disjuntor, normalmente a pessoa vai estar esgotada, Uhum. esgotada, porque gastou toda a dopamina existente no corpo, né, e aí vai estar esgotada e vai tentar ter alguma interação social, normalmente para resolver um problema de relacionamento que aconteceu, né, porque a pessoa ficou lá sem interagir com ninguém, e aí quando volta: "Pessoal", e aí tá todo mundo pé da vida, né, e aí tem que regular, e aí o que que acontece? Se desculpa demais, Uhum. sente uma vergonha tremenda, reforça enormemente o esquema de defeito, o esquema de fracasso, né, não devia ter ficado lá fazendo, e era uma coisa que, nossa, estava super interessante, estava super bom, Sim, estava super legal. sim. Não e eu acho que é legal a gente falar também que não é por mal. Não é por mal, não é de Sim, propósito, não é de propósito, né. Claro, acho que uma das coisas dá pra importantes se é regulável, é né. exatamente, não é porque tu tem TDAH, que tu deixa de ter responsabilidade Perfeito. sobre a gestão do teu TDAH, sobre os impactos que isso traz na tua vida e na vida das pessoas. Ninguém que tem TDAH deixa de ter responsabilidade afetiva, né, deixa de ter responsabilidade com relação à sua própria vida. Perfeito, e eu acho que isso é tão importante porque às vezes vem aquela ideia de que, o diagnóstico vai me servir como uma Uma muleta, muleta. mas um tratamento bem feito não deixa o diagnóstico ser uma muleta. Ele indica uma questão que está ocorrendo para a gente pensar no tratamento disso. Exatamente, exatamente. E eu vejo muito disso, sabe. E é um equilíbrio delicado, assim, porque, claro, a gente, por tanto tempo, teve que argumentar: "Olha, o TDAH em adultos existe, Uhum. tá, não desaparece na infância, não sai no xixi".
né? Porque era mais ou menos algo que, assim, que parecia Sim, realmente tipo, puf, acabou. 18 anos acabou. Não, né, as pessoas crescem e continuam, né, tendo TDAH e precisando lidar com isso. E aí o que acabou acontecendo depois de um tempo, assim, né, as pessoas começaram a falar muito sobre o transtorno e, essas identificações elas também começaram a acontecer, na medida em que autodiagnósticos passaram a ser, realizados, autodiagnósticos que não se confirmam em muitos casos, né, mas que, por outro lado, muitas pessoas também passaram a se reconhecer, se identificar com os sintomas e aí e poder ir para uma investigação e descobrir se sim, né, com TDAH. Então é uma balança, assim, que se desequilibra o tempo inteiro quando a gente pensa assim: "Bom, precisa sim responsabilizar para que não seja leviano o diagnóstico, para que não seja leviana a compreensão, para que, não se tenha o diagnóstico como uma muleta, mas sem invalidar quem está daqui a pouco ali com a dúvida, e com o Uhum. estigma, e com o medo, né, de entender e de investigar. Então, eu sempre tenho esse cuidado, assim, né, que não dá para validar tudo que está sendo, né, falado sobre hã, e autorizar, né, o tempo todo, né, "Tá, vamos lá, né, vamos aprofundar", porque às vezes vai ser, como é que é? Às vezes vai ser realmente um ganho secundário ali, vai ser uma tentativa da pessoa daqui a pouco ter algum algum Sim, e não refresco na vida, assim, sabe, e e aí muitas vezes não é nem, consciente no sentido da pessoa não estar percebendo que está fazendo isso, e é, uhum, às vezes é realmente porque não tem a informação ou porque viu uma desinformação uhum. e acabou se identificando. Então, a gente como profissional tem essa responsabilidade também de ajudar os nossos pacientes, ajudar as pessoas a entenderem quando é de fato, quando não Uhum. é, o que é então, e aí poder ter acesso ao tratamento e de forma adequada, Claro, né. claro. E daí, assim, até pensando nisso tudo que a gente tá falando, e principalmente como tu focou, né, que o TDAH realmente é um transtorno do neurodesenvolvimento. Uhum. Mas e até pensando no CTA Uhum, que tu falou e do teu trabalho com indivíduos com TDAH, principalmente no foco mais adulto, o que que justifica tantos diagnósticos aparecendo hoje em dia, uhum, esses diagnósticos tardios de indivíduos na vida adulta, sei lá, nos seus 40, 50, 60, 70 anos e daí tendo o diagnóstico. Ok, talvez quando a gente pensa na velhice, talvez até uma questão mais da própria evolução da psiquiatria e da psicologia, mas isso. tá, vamos pensar em indivíduos, sei lá, nos seus 20 e tantos anos tendo o diagnóstico. O que que Aham, justifica isso estar aparecendo com tanta frequência? uhum. Acho que tem alguns fatores que estão convergindo para isso, assim, né. Tem um aspecto que ele é bem relevante, assim, que é a mudança no manual diagnóstico, né, do DSM-4 para o DSM-5. A gente teve uma mudança, uma redução de um critério, que eram 5 sintomas, e aí passou no DSM-5 a serem 4 sintomas necessários para, o diagnóstico no adulto, tá. Então acho que isso tem um impacto, Sim, ainda mais naturalmente. num diagnóstico categórico, né, onde tu tira um sintoma que É, tu tá entra é mais fácil de entrar, é né, mais fácil de entre entrar. aspas, né. Entre aspas, acho que não tira o rigor, né, do Uhum. do diagnóstico, porque continua tendo todo o restante ali, né, presente, mas é uma entrada, que pode aumentar. E também porque se começou a falar muito mais sobre, né, se Uhum. começou a estudar mais sobre, se começou a falar mais sobre, as redes sociais têm esse impacto, assim, inegável, e de realmente, assim, sair de algo, ó, TDAH em adultos não existe para
TDAH em adultos existe e aos montes, Uhum. né, e vamos olhar para isso. Então, acredito que nesse ponto teve um aumento dos diagnósticos também. Os próprios profissionais conseguindo se qualificar, se capacitar em reconhecer quais são os sinais, quais são as características associadas que podem remeter, então, a um TDAH que está camuflado. Porque isso faz uma pessoa chegar na vida adulta sem diagnóstico, né, a pessoa camuflar os sintomas e compensar os sintomas. Eu posso aqui falar do meu Uhum. exemplo, assim, eu era, assim, ó, a CDF clássica, Uhum. sabe? Sentar lá na frente da sala de aula, com o meu caderninho colorido, cheio de canetinhas, cheio de coisas assim, eu prestava atenção, entre aspas, né, na aula, copiava tudo, viajando na batatinha, não estava prestando atenção em nada, mas estava fazendo o que precisava fazer. E aí, eu me esforçava muito, 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 muito. Sempre fui muito estudiosa, sempre tive isso como um traço da minha personalidade. E aí, o que que acontecia? Eu dava um jeito, Uhum. eu compensava. E eu compensava tanto que não aparecia o impacto. Mas meu boletim, por exemplo, que eu sempre o boletim vinha: "É muito esforçada, muito inteligente, mas precisa conversar menos em aula". Porque, né, era sempre ali aquela conversa, sempre a conversa, sempre a conversa. E aí, eu sempre dava um jeito, daí eu passava de ano, não tinha problemas, tirava boas notas, a minha faculdade eu ganhei bolsa mérito todos os semestres, eu tirava as melhores notas da do curso, e aí eu ganhava uma bolsa para o semestre seguinte, e aí isso era super motivador. Então, assim, quem diria que eu, tinha, uma dificuldade, por exemplo, de prestar atenção. Então, hã, isso fez com que realmente no meu caso, e aí eu friso aqui no meu caso, porque cada pessoa com TDAH é diferente e os sintomas eles se apresentam com as singularidades da personalidade de cada um, enfim. No meu caso, tinha um grande esforço para poder dar conta daquilo que era um déficit, então isso ficou mascarado por muito tempo. Não era percebido. E aí quando aparecia alguma coisa eu dava um jeito também de me escapar, assim, eu dava um jeito de, sei lá, falar uma outra coisa, complementar de uma outra forma, de forma que isso ia ficando, mais oculto. Então muitas pessoas vão, chegando, né, para a compreensão do diagnóstico, trazendo justamente esse mesmo relato: "Ah, eu me esforçava muito, eu tinha que checar 3, 4 vezes antes de enviar os e-mails, eu tinha, que pedir sempre para alguém revisar para mim e tal", mas aí era só as pessoas mais próximas daqui a pouco que sabiam aquilo ali, né. Uhum. Então, e quer ver uma situação que acontece também, a pessoa chega na terceira idade, por exemplo, vamos imaginar um senhor, tá, um senhor de 65, 70 anos, saudável, com, né, sem nenhum problema sistêmico, sem nenhum indicativo de quadros, de declínio Uhum. cognitivo, nada disso, mas com sintomas claros de TDAH. Que começou a apresentar sintomas depois que, se tornou viúvo. Daí a gente vai investigar a situação doméstica, como que acontecia, como que era essa união, né. Aí era a esposa que cuidava das contas, era a Uhum. esposa que passava, para ele a lista do mercado sempre que ele tinha que 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 ir, que dava uma estrutura, que dava ali, uma condição de que os sintomas, do TDAH não aparecessem por conta daquela estrutura, aquela função executiva auxiliar que esta pessoa exercia na vida né, dele. e isso é tão importante, Ju, de ser frisado aqui, como as diferentes fases da vida, na verdade, elas vão apresentar tarefas evolutivas diferentes
e, consequentemente, Uhum. demandam um grau de não só habilidade, mas assim, de manejo e traquejo Uhum. muito diferentes. Consequentemente, o que funcionou de repente para ti no ensino médio não vai funcionar na faculdade. Eu me lembro muito, por exemplo, para mim, na faculdade era algo muito estranho, porque eu sempre estudei em colégios muito rígidos, Hum. em relação ao estudo no ensino médio. E a ideia de, por exemplo, tu pode sair da sala de aula. Hum. E tu podia sair. Então, assim, eu fiz um período de direito antes de fazer psicologia. Fiz Hum. um períodozinho, assim, na minha faculdade, fiz direito antes de ir pra psicologia. Eu não estava nem um pouco motivado de fazer direito. Então, assim, a aula era esse entra e sai, a vontade de ficar no bar e todas essas outras questões que demandavam um autocontrole diferente. Uhum. Então, como essas diferentes partes da vida realmente vão trazer isso. Ah, eu saí de uma questão no meu trabalho onde eu trabalhava de uma maneira onde eu era contratado, CLT, e eu tinha muito bem estabelecido Uhum. o meu trabalho, e eu comecei a empreender. Aham. Então, Aham. e como todas essas coisas realmente podem trazer diferenças. E daí eu fico até pensando assim, como então que o TDAH ele se apresenta, ou ele pode se apresentar nessas diferentes fases da vida dos indivíduos? Uhum, uhum. Sim. E até fiquei pensando nesse exemplo que tu deu, assim, do direito ali, né, Uhum, e unindo com a pergunta que tu tinha feito antes sobre a motivação, uhum, a diferença que a motivação faz, uhum, na autorregulação do comportamento. uhum. Porque tu era assim na psico? Não, até porque e isso é interessante, porque querendo ou não meu pai era professor na PUC enquanto eu era aluno na PUC aqui no Rio Hã. Grande do Sul. Então eu sabia também que existia uma certa expectativa sobre o que eu deveria fazer. Então consequentemente tinha Um ainda mais um automonitoramento, né. automonitoramento sobre isso, além da questão de que eu estava de fato muito mais interessado. Aham, Mas assim, todo mundo que fez faculdade ou que já aham. foi para a escola sabe que vão ter matérias que a gente vai amar. Amar. E Uhum, outras, vamos uhum. dizer que a gente não gosta muito. Que a gente vai de turista, assim. Mas assim, É. tinha isso com certeza no fundo da minha cabeça fazendo uma regulação, era tipo, Uhum, um autocontrole e monitoramento muito claro que eu tinha isso pra mim. uhum, uhum. E isso vem também com as diferentes tarefas, evolutivas, né. Por exemplo, assim, se tu é uma criança com TDAH, né, tu vai ter ali daqui a pouco uma necessidade de não subir numa árvore o tempo inteiro, ou de não ser tão barulhento quando tá fazendo alguma coisa. Como menina com TDAH, eu lembro assim, né, de ter coisas de comportamento, assim, que super meninos podiam fazer, né, mas assim, como menina com TDAH, meio que Sim, não, daí até aqueles né. atravessamentos culturais bem É, interessantes. exato. E aí, de ter que regular o teu comportamento ali, assim, então, as diferentes fases e expectativas sociais, assim, também, Uhum. né, e de gênero e tudo, isso tá, implicando nessas diferentes apresentações e desafios, né. Então, a criança, vai precisar daqui a pouco regular mais o seu corpo, né, muitas vezes tem um TDAH mais hiperativo, assim, isso na infância é mais evidente do que na vida adulta por conta da maturidade cortical, né. O cérebro ele vai, também amadurecendo, e aí Envelhecendo, vai gente, vai mudando ficando mais velho. envelhecendo, né. É aquilo assim, se a gente parou de crescer, a gente já tá envelhecendo. Exatamente. É basicamente isso. É ruim falar, mas essa é verdade, né. O nosso querido aqui, ó, tá nos dizendo aqui, tem um cérebrozinho aqui do lado, né, gente. É bem isso, né. E aí acaba que, assim, o corpo ele vai sendo menos, utilizado, vamos dizer assim, né, vai ficando menos agitado, hiperativo, e aí vai se transformando para
a hiperatividade mais no nível do pensamento, mais internalizada, é uma agitação, uma inquietude que a pessoa vai sentindo, que aí vai, né, tá, até consegue se regular, mas por dentro fica assim, né, com aquele motorzinho ali ligado, querendo, tá, Agir. vamos, aí começa o tamborilar de dedos, aí começa o pezinho que fica mexendo, né, essas coisas assim. É, a questão da desatenção, ela vai, ter um efeito ali também da capacidade atencional de um adulto e de uma criança, vai mudando, né, da criança daqui a pouco consegue ficar ali 3 minutos, num foco, e aí o adulto é capaz de ficar 25 minutos, daqui a pouco, né, naquele foco. Mas, a gente compreender também as diferentes fases e expectativas do desenvolvimento nos ajuda a conseguir entender o que que é esperado, o que que não é, o que que tá fora da curva, o que que não tá, né. Então conhecer o desenvolvimento típico ajuda a gente a conhecer o que que no desenvolvimento, de quem tem TDAH pode estar fora da curva, né. A impulsividade muda também, né, significativamente, não só a hiperatividade, mas os impulsos eles vão se tornando também mais perigosos na medida que vai Sim, passando o comportamentos tempo. de risco mesmo. É, tu passa a ter mais E responsabilidades periculosidade ao e mesmo tempo. periculosidade, tanto que tem pesquisas bem assustadoras com relação a isso, assim, né. É algo que toda vez que tentam, assim, colocar o TDAH como uma coisa cool, eu penso assim, me vem justamente os desfechos, de risco que Uhum. quem tem TDAH está muito mais sujeito. Risco de lesões, acidentais aumentado, risco de traumatismo craniano aumentado, acidentes de trânsito, encarceramento, delinquência, hã, Comportamento sexual de risco. comportamento sexual de risco, gravidez na adolescência, né. Eh, se a gente pensa, eh, sobre, assim, comportamentos, impulsivos, pouco refletidos, somados a uma desregulação emocional, a gente tem um combo de risco para dependência química, de risco, para a partir da dependência química também, outros Transtornos. Uhum. comportamentos de risco surgirem. Então, não é cool, né, não é algo assim que, hã, se passa ileso. Tem desfechos de vida diferentes para cada pessoa, sim, a gente não pode desconsiderar a personalidade, as motivações, Vulnerabilidade os social. valores, Uhum. ensinados e internalizados, a vulnerabilidade social, as opções, né, as escolhas que a pessoa tem, porque quem tem TDAH é um sujeito completo com todas as outras coisas, né, com todas as outras coisas. Então, a gente compreender isso, assim, ajuda também a entender como que vai ser, o risco, daquela pessoa, né. Por isso que o tratamento é tão importante, né, é algo que tem tratamento, Uhum. e o tratamento reduz. As pesquisas mostram que o tratamento reduz significativamente esses desfechos negativos, reduz o risco a acidentes, reduz o risco de gravidez na adolescência, reduz a exposição a infecções sexualmente transmissíveis, reduz, sabe, é algo que precisa ser pensado, refletido para também, compreender o desfecho de saúde geral de uma população que sofre com isso, Uhum. né. Até porque, na verdade, a gente precisaria pensar nisso até numa lógica de políticas públicas, É. pensando no impacto que isso tem, não só Uhum. a si, mas de novo, é aquela velha história, né, quantas pessoas acabam sendo afetadas também por um determinado comportamento. Exato. E o impacto econômico, Léo. Claro. Não, a Sério. quantidade de indivíduos, tem algumas pesquisas falando sobre endividamento em indivíduos com TDAH, é absurdo. É absurdo. E aí não vamos nem a gente nem precisa ir longe. Pagar 2 vezes o mesmo boleto. Uhum.
né? Não pagar o boleto com atraso, e aí ter que pagar a multa, sabe? Daí tu vai botando ali na conta, né? Sim, que às vezes são coisas marginais, mas que no final das contas viram um baita de Um acúmulo gigantesco de pequenas coisas. Aí não prestou atenção no detalhe, caiu no golpe. Uhum, Ou então entrou num comportamento mais adicto com apostas. o tigrinho. O tigrinho, gente, o jogo do tigrinho, socorro, né? Deus É me um, livre. assim, ó, né? Por favor, se você tem TDAH, E não jogue o jogo do eu tigrinho. até expando. Gente, cuidado com isso. Pelo Cuidado, amor de Deus. cuidado. Cuidado. E cuidado com o golpe da Dolce Gusto também. Essa eu não Não, sei. ou da mala da Farm. Não vão dar uma mala da Farm. Ok. Eu não tô sabendo, mas ok. Então não caiam em golpes, gente. É a mensagem do podcast hoje. Não caiam em Não caiam golpes. em golpes. Mas que quem tem TDAH tá mais sujeito a isso. Pior é que é nessas pequenas coisas, porque daí não vai prestar atenção ali, vai ter um comportamento mais impulsivo, não vai ler até o final o que precisa ler, não vai reparar no detalhe X e Y, e aí acaba acontecendo. Então, e aí mais vergonha depois para falar sobre isso, para admitir, fiz tal coisa, ou admitir que está endividado. Por quê? Porque está acontecendo de novo, muitas vezes, né? Então, a pessoa acaba precisando, ou sentindo, né, que precisa esconder aquilo, e aí aquilo vai virando uma bola de neve. Tudo isso vai impactando depois, né, nos relacionamentos, na vida da pessoa, satisfação, qualidade de vida. Realmente assim, o impacto econômico é grande como população e precisa ser endereçado, mas o impacto econômico no nível bem individual, da pessoa acaba sendo imenso também, né. Então quando tu Perfeito. começa a tratar, é cara a medicação para o TDAH? Sim, é caro. Assim, ainda bem que estão vindo agora, pelo menos o Venvance, por exemplo, venceu, né, a patente do Venvance e está chegando no mercado o Venvance genérico. Sim, que vai baixar. Isso já vai baixar significativamente o custo. Mas tem um custo indireto de ter TDAH não tratado, que daqui a pouco, sabe, Sim, se equilibra. sim, Se sim. equilibra mesmo. E falando nisso tudo que a gente falou, tu falou sobre alguns desfechos negativos. Uhum, O que a gente sabe hoje de que quais seriam as principais comorbidades quando a gente hum. pensa no TDAH? Até porque quando a gente está falando de saúde mental, a comorbidade, ou seja, múltiplos diagnósticos são a norma e não a exceção. Como é que é isso no TDAH? Uhum. O TDAH tem algumas, comorbidades já bem documentadas, que é o caso da ansiedade, transtornos de ansiedade, depressão e dependência química. Uhum. São assim, as 3 principais comorbidades, seguidas ali imediatamente por transtornos de humor, transtorno de humor bipolar, né, na verdade, que a depressão é um transtorno de humor, e aí o transtorno de humor bipolar também. São aquelas que têm uma associação muito forte e que normalmente vêm em consequência desses desfechos negativos. É algo assim que já é entendido que pode ser evitado, né? Não é garantia, é claro, né? Mas que pode ser evitado o desenvolvimento de algumas comorbidades desde que o tratamento comece cedo. Uhum. Então, por exemplo, trazendo o meu exemplo, né, eu tenho, TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Acho que deu para ver no início da gravação do episódio aqui, a Tu tá ansiedade ótimo. gigantesca. Eu assim, né, a ansiedade do divertidamente escrita, sim. Sou eu. Imaginem quem tá apenas escutando, imagine, assim, a figura da ansiedade. E assim, isso foi reforçado enormemente por conta de uma hipervigilância para evitar desfechos negativos, né, foi algo muito presente. Então, eu fico pensando quão
mais tranquila eu seria, quão mais, assim, realmente relaxada eu poderia ser se, o meu tratamento tivesse começado cedo. Uhum. Né, e de fato, assim, muitas pessoas que acabam desenvolvendo comorbidades, assim, teve, né, o Simon, né, que Uhum. teve, Aqui no conversando podcast, conti né? isso, podcast também, hã, quantas comorbidades ele, por exemplo, né, Uhum. desenvolveu ali e sempre a gente acaba refletindo, assim, como teria sido se houvesse o tratamento com antecedência, né. E normalmente os desfechos eles vão trazendo esse impacto, né, a pessoa vai passando por muitas frustrações, por muitas, por Estressores. muitos insucessos, por muitos estressores, e isso vai trazendo ali uma grande, carga que custa para o corpo e para a mente conseguir administrar. É claro que tem algumas, questões mais neurobiológicas que vulnerabilizam não só para comorbidades psiquiátricas, mas para, comorbidades clínicas, como, desenvolvimento de, diabetes, tipo 2, como desenvolvimento de hipertensão, obesidade, situações, clínicas realmente que, estão associadas ao TDAH como comorbidades. Então, seja pelos hábitos de vida que vêm em decorrência do transtorno não tratado, como também por um certo, por ter ali algumas questões mais neurobiológicas que estão associadas, né. Uhum. Então, é algo que acontece com muita frequência, assim, que quando chega para a gente diagnosticar, precisa ser compreendido, tá, tem só dificilmente a gente vai, encontrar alguém com TDAH na vida adulta que tenha somente o TDAH. Uhum. E até falando sobre isso, a gente falou sobre tratamentos que poderiam, então, reduzir outros desfechos Uhum. negativos e outras possíveis comorbidades e assim por diante. Hoje, quais são as principais linhas de tratamento pro TDAH? Hoje tu até tinha comentado antes já, né, o Uhum, spoiler de que a principal linha de tratamento hoje que tem o maior corpo de uhum, evidências é medicação psicoestimulante. uhum, É, assim, consenso, né, já há muitos anos e segue sendo reforçado, que o que tem melhor desfecho em termos de eficácia para o tratamento do TDAH é a medicação psicoestimulante, para os sintomas centrais. uhum, Né, isso é uma diferença importante quando a gente pensa em tratamento do TDAH. Para os sintomas centrais, é medicação, e quando eu digo sintomas centrais, é a desatenção, a hiperatividade, a impulsividade, essa desregulação do comportamento e das emoções. Já para questões secundárias do transtorno, como por exemplo, manejo de qualidade de vida, conseguir estabelecer hábitos, conseguir estabelecer o autocontrole, e desenvolver habilidades para lidar com o transtorno, aí não é necessariamente a medicação, mas é a intervenção que, nas pesquisas costuma ser agrupada nas intervenções psicossociais, que aí vem a psicoeducação, como vindo com muita força, a psicoeducação que é entender sobre o TDAH e como lidar com ele, somada a o uso da medicação, seguido pela terapia cognitivo-comportamental. uhum, Então, a TCC é a abordagem terapêutica de primeira escolha para o tratamento, dos desfechos secundários, terciários, do TDAH. A terapia comportamental dialética, DBT, tem tido resultados bem interessantes também, principalmente no desenvolvimento de habilidades, uhum. porque a DBT tem todo um corpo, assim, né, de intervenção que foca em habilidades que são super úteis para quem tem TDAH. Pra qualquer Tolerância pessoa, para a vida, né. pra vida, É, serve. exatamente, né. Então, assim, tolerância ao desconforto e ao mal-estar.
check, né? Efetividade interpessoal, check. Quais são as A outras? de regulação emocional. Uhum. Mindfulness, né? Aceitação. Aceitação. Então, é realmente assim, bem, bem interessante. E aí vem algo que da minha prática eu tenho visto bastante, mas que em termos de evidências ainda está muito, 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 muito inicial, que é a terapia do esquema, né? Que aí a gente consegue já identificar também como dar conta, depois que os sintomas primários são tratados, são endereçados, da gente cuidar do resto, do que Uhum. ficou, né? Do que ficou com a pessoa que se desenvolveu ali com aquilo fazendo parte do seu temperamento de base e interagindo com o seu ambiente da infância ali na constituição dos esquemas desadaptativos. E aí a gente conseguir ajudar a pessoa depois, né, de feito o tratamento de base, a ressignificar esses padrões que ficam tão fortes. Que importante a gente pensar nisso e eu acho que, de novo, né, às vezes a gente tem tratamentos que são em capítulos. Eu gosto de dizer que uma Uhum. psicoterapia é um grande livro, e tem vários É. capítulos e a gente vai indo por etapas. Um Uhum. tratamento muito raramente ele é só uma etapa. São vários processinhos que a gente vai fazendo. Mas eu Uhum. queria que a gente pudesse, a gente já está indo mais para o final aqui na Ah, nossa conversa, eu queria que a gente fosse para um outro caminho que eu acho que é importante da gente uhum. conversar, que é mais uma discussão até mais social sobre isso, que é, por Uhum. exemplo, hoje em dia a gente vive numa cultura que super enaltece a produtividade e até mesmo o próprio workaholismo, Uhum. né? Então, assim, como que tu vê que essa cultura de enaltecimento de alta produtividade, de workaholismo, impacta as pessoas sobre o poder e a capacidade da atenção delas? Porque não é nem um pouco incomum a gente Uhum. encontrar pacientes que vêm na terapia querer trabalhar a sua atenção, mas na Uhum. verdade, quando a gente faz uma análise, eles têm um funcionamento bem dentro do que seria esperado Uhum. para qualquer pessoa, só que eles talvez estejam esperando ali um desempenho gigantesco. Como é que tu vê isso? Como Uhum. é que tu pensa nessa questão social, cultural, que a gente vem vivendo tanto hoje em dia? Uhum. Essa questão é realmente um problema que a gente se depara tanto nos atendimentos do CTA, como, no geral, assim, no cotidiano do consultório e na vida, né, como algo muito preocupante e muito, presente, assim, nessa faixa do desenvolvimento, que são esses 30 anos produtivos, né, que tem até uma terminologia assim, que aqui nos próximos de 20 a 30 anos é quando tu vai construir a tua vida, que vai assegurar a tua velhice, assegurar a tua aposentadoria, etcétera. E aí essa pressão, né, que existe por dar conta disso, em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, cada vez mais exigente, né, somado a um ritmo de vida que parece que todo mundo tem que dar conta o tempo inteiro, todo mundo tem que fazer tudo o tempo inteiro. E aí entra, né, uma lógica de, que a gente até pode chamar muitas vezes de um doping cognitivo, né, Uhum. que a gente vai, ver muitas vezes as pessoas utilizando a medicação psicoestimulante, que é para o tratamento do TDAH, para fazer um booster, né, Uhum. ah, um boost da sua capacidade cognitiva, né, e isso é altamente, validado. Validado nas empresas, validado, nas chefias, validado pela realização, econômica que a pessoa acaba tendo. E isso é muito complicado, porque como tem uma validação que ela é, socialmente aceita, vamos dizer assim, isso acaba trazendo também um desafio para o terapeuta, para o clínico que está querendo trabalhar com isso com, o É próprio quase um paciente. movimento anticultura que a gente acaba fazendo com o paciente por vezes, né? Isso, e que a gente tem pouco espaço para conseguir fazer alguma coisa a respeito, antes da pessoa entrar numa estafa, Uhum. que é assim, o que que vai te parar, né, eu gosto muito de, perguntar quando vem isso, né,
Ah, não, porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, tô fazendo isso, aquele outro, tô dando conta disso, tô indo muito bem nisso, 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 nisso. De perguntar, ok, e o que que vai te parar? Né, qual é o limite para ti? Porque tu consegue fazer, porque tu consegue realizar, porque agora com o tratamento, por exemplo, né, para o TDAH, né, tu tá conseguindo dar conta de tudo isso. O que que vai ser o limite para ti? Onde que é o ponto de chegada? Hum. E as pessoas não sabem dizer muitas vezes. E a maior parte das pessoas não sabem muito sobre qual é o ponto de chegada e, às vezes, se a gente pergunta sobre por que que tu tá fazendo aquilo daquela forma, as pessoas muitas vezes simplesmente acham que esse é o jeito de fazer as coisas. E É. isso não é uma crítica às pessoas, mas eu acho que é mais para a gente poder normalizar que a gente não vai ser 100% produtivo 100% do tempo, Não. e mesmo nos momentos onde a gente está sendo produtivo, a nossa Hum. atenção ela vai oscilar. Então Exato, e é assim normal, faz uhum, parte de ser uma pessoa, de ser um ser humano. Um ser humano vai se distrair, um ser humano vai cometer um erro, um ser humano vai ficar disperso, né, um ser humano vai sim precisar de um tempo, vai precisar descansar, vai precisar parar. É da nossa até natureza. porque na verdade esse desejo de produtividade 100% do tempo no mesmo ritmo, é um objetivo de um robô, É, não um objetivo de uma pessoa. é. Uma pessoa ela não consegue funcionar assim. Então eu acho tão Uhum, importante quando a gente pode pensar nisso, porque assim, talvez a cultura nos mostre isso, mas a gente tem que pensar, será que esse movimento cultural é o que a gente realmente quer e uhum, precisa? E se a gente uhum, quer isso, por que que a gente quer isso? uhum, Talvez poder uhum, olhar também para essas, de novo, para essas intenções que estão ali por detrás, porque às vezes a gente troca o ser mais feliz, uhum, porque a gente nunca é feliz, né, uhum, felicidade não é algo que a gente atinge, a gente está sempre em busca, né, de uma certa maneira, até tem alguns uhum, estudos sociais falando sobre isso, por ser especial. E daí de uhum. novo, será que a gente quer ser especial ou a gente quer ter uma vida que é mais significativa? De novo, Uhum, são questões para se pensar e não tem necessariamente uma resposta certa, uhum. mas uma É, pergunta que a gente precisa pensar quando a gente pensa nesses movimentos realmente culturais. uhum. É. E ainda pensando nisso, né, em movimentos culturais, como que tu acha que o sensacionalismo, fake news, TikTok, Instagram da vida impactam as pessoas e as informações que as pessoas têm em relação ao TDAH? Olha, essa é uma preocupação diária, né, porque a gente tem, muito mito, muita desinformação mesmo acontecendo no âmbito do TDAH. E assim, eh, realmente eu tenho dificuldade de entender, qual é o propósito disso, assim, né, porque, pra quê, né? Pra Uhum, é algo assim que realmente, traz para algumas pessoas um entendimento, ainda que parcial, de algumas situações, até pode movimentar algumas pessoas a irem buscar pelo diagnóstico e tal, mas na maioria dos casos acaba sendo impactante, chocante, produzindo engajamento ali, produzindo aquele sequestro de atenção, mas é isso. uhum. E esse sequestro de atenção, é algo bastante cruel de se fazer com alguém que tem daqui a pouco o TDAH mesmo, Uhum, né, e que está ali muito exposto a poder acontecer. Então acho que, assim, o sensacionalismo ele tem, assim, uma razão que ela é bastante perversa no fim das contas, de fazer essa roda girar, né, e muitas pessoas vulneráveis acabarem, estando muito expostas a isso, assim. E fico pensando, assim, não só em quem tem, o TDAH, mas também idosos, por exemplo, idosos que estão, com alguma questão já em um declínio cognitivo, alguma situação que a pessoa já esteja com dificuldade de conseguir discernir claramente, nossa, isso é também altamente, nocivo para essas pessoas, tá. Então, eu vejo que tem
um impacto que sobrecarrega também os clínicos. Eu vejo que a gente acaba tendo que lidar muitas vezes, e isso até tem um dos principais nomes também que estuda o TDAH, que é o Faraone, Uhum. né? Até num paper bem recente, que saiu em fevereiro de 24, agora, Uhum. eh eles trouxeram, já endereçaram a questão da desinformação, como um fator que tem sido alvo, de necessidade de confirmação de diagnósticos pelos clínicos, que estão ficando na posição, assim, de, ter que confirmar quando o diagnóstico ele vem autorreferente, né, de confirmar: "Tá, como que tu obteve esse diagnóstico, né, onde que tu viu e tal", e de fazer um double check, assim, de tentar entender se aquele diagnóstico autorreferido, se ele é válido ou não, e questionar e às vezes desconstruir algo que a pessoa já construiu, já se identificou, já entendeu e tal. E aí às vezes não é o TDAH, é uma ansiedade ou sei lá, uma coisa completamente diferente. Então, pra quem tá, vivenciando isso, assim, sabe, buscar informação em fonte confiável, né, buscar realmente entender, checar a informação, investigar o diagnóstico com um profissional que entenda do transtorno, que saiba o que está fazendo, que consiga dar, ali mais informação, não contar apenas com aquele vídeo lá de Uhum. 30 segundos, que dá características ali, né, que são altamente comuns e que todo mundo vai se identificar. Não contar somente com isso, assim, porque isso pode levar para um caminho que traz muita frustração, gasto e Sim, etc. sim, é importante, né. E daí, de novo, fica também a ressalva a clínicos: "Ah, o paciente chega com diagnóstico, sempre faça o diagnóstico. Uhum. Sempre faça você também a Isso. checagem, sempre avalie esse Com diagnóstico". cuidado, com respeito, né, acho que a Uhum. gente sempre tem que ter cuidado com a invalidação, porque às vezes o paciente vai se apresentar de uma forma, que pode inicialmente não parecer, né, mas que a gente sempre tem esse cuidado, assim, e esse respeito para a história daquela pessoa, Uhum. mas ter também essa pulguinha atrás da orelha que é: "Bom, talvez esse diagnóstico não esteja ainda validado". E poder realmente falar para o paciente: "Olha, eu até Uhum, beleza, tu tá com um diagnóstico, tu trouxe ele, só que eu como teu terapeuta, eu como teu médico, eu vou ter que só avaliar isso, porque uhum, de novo, eu não te conheço nesse nível e eu preciso saber disso, uhum, até mesmo pra gente poder bater essa informação". aham, E como que o simples fato de falar isso, muitas vezes uhum, já é o suficiente. uhum. É, E daí é certo. assim, Ju, se tu pudesse mudar uma coisa na forma que as pessoas veem o TDAH hoje, o que que seria? Uma coisa. Uma coisa, senão a gente pode entrar numa lista aqui telefônica. Aí Exatamente. agora a gente acusou a nossa Lista idade, telefônica. Não, e eu concordei, nem me dei bah, conta. a gente acusou, assim, Eita! daquele jeito. Nossa, foi Nossos queridos Gen Z não entenderão. Aham, não, lista telefônica, que é isso, seus dinossauros? Uma coisa na mentalidade. Difícil mesmo. Mas eu acho que, na verdade, tem uma coisa que eu acho que sintetiza um pouco do que eu penso. A gente fez uma conferência, né, para profissionais no ano passado, a primeira conferência de TDAH adulto conectando expertises. Essa conferência foi um sucesso, foi incrível. E eu quero que com o tempo ela não seja mais necessária. Uhum, É isso que eu quero, sabe? Por quê? Porque, se a gente não precisar fazer um evento voltado para o TDAH em adultos, isso na minha, percepção significa que a gente conseguiu dar conta disso antes, uhum, que as pessoas já estão entendendo ao longo do curso do desenvolvimento, que isso já está sendo endereçado antes, que a gente não precisa mais se preocupar com diagnóstico tardio, que a gente consegue enxergar as coisas com, mais antecedência, e intervir nelas, respeitar, enfim, e já compreender o que vem pela frente. Então
Acho que isso, assim, sintetizaria o que eu gostaria que mudasse, sabe? Eu acho que é bem legal. Acho que é poder olhar para esse desenvolvimento como um todo e poder olhar para esse cuidado de como pessoas acabam sendo negligenciadas pelo sistema e, às vezes, por falta de conhecimento como um todo, né. Uhum, E falando em desenvolvimento, caímos na nossa última pergunta aqui do uhum, podcast, que já é clássica aqui do Lendo Mentes, que fala, na verdade, não tem cunho teórico, eu sempre digo isso e realmente não acho que é por isso que eu faço essa pergunta, mas eu acho que fala de desenvolvimento, fala de trajetória. Se a Ju criança ou adolescente estivesse aqui, o que tu falaria pra ela hoje? Terapeuta, né? Ai, terapeuta, bicho triste. Bom, eu já precisei, né, fazer esse exercício Uhum, como como paciente, né, uhum, algumas vezes e sempre o que ah, eu quero dizer para minha criança é que ela é ótima do jeitinho que ela é, uhum, distraída, meio destrambelhada, meio impulsiva, faz um monte de gafe, mas que é muito resiliente, muito forte, muito capaz. E principalmente, assim, que ela é ótima do jeito que ela é, do jeitinho que ela é. uhum. Que bom. Isso, Perfeito, é perfeito. isso. Ju, quero te agradecer muito por ter participado aqui do podcast. Acho que foi muito legal. E agora o palco é teu. Fala pro pessoal onde eles podem te encontrar para te seguir, seguir teu trabalho, conhecer ainda mais do CTA, da Interfaces. Onde é que o Uhum. pessoal pode te encontrar? Ai, legal. Obrigada, Léo, muito obrigada. Para mim foi muito, muito especial e uma super exposição, né. Assim, acho que vocês viram várias camadas, assim, né, da minha tentativa de regulação, mas Foi acho que ótimo, foi ótimo. acho que foi. Foi ótimo. E assim, pessoal, então, o CTA, a gente tem uma página no Instagram, que é o @centro de TDAH. Ali a gente vai começar a postar mais conteúdos voltados, assim, informativos, mas a gente tem um grupo de psicoeducação, que se chama Vivendo com o TDAH. Tá com inscrições abertas agora para agosto de 24. Enfim, quem estiver assistindo, né, depois isso, é um grupo que a gente costuma fazer com regularidade e é voltado para adultos com o diagnóstico. São 4 encontros de forma online, que um dos encontros é convidado aí uma pessoa significativa, uma ou mais pessoas significativas, pra participar. Pode ser daí algum familiar, pode ser até o chefe, né, Uhum. alguém que queira entender, aprender ali sobre como lidar melhor, né, com a pessoa e que tem esse interesse de participar. E os demais encontros são voltados para a própria pessoa aprender a manejar, aprender sobre TDAH, sobre como manejar, enfim, então é um grupo bem legal. E a Interfaces, também podem nos encontrar no @interfacespsi. A gente tem, estágio, enfim, e outras tantas atividades que a clínica realiza, assim, de forma multidisciplinar. Eh, não vai ter conferência esse ano por conta, das enchentes, a gente optou por não a gente ia Uhum. ter que estar contratando os fornecedores ali bem naquela época, enfim, a gente optou por, deixar para fazer um evento bem especial no ano que vem. Então, esperamos todos em 2025, na segunda conferência. E o meu Instagram é o @Juliana Medeiros Psicologia, e acho que é isso, né, Perfeito, 3.000 Instagrams. perfeito. Então sigam a Ju lá, conheçam a Ju lá, conheçam todo o trabalho que ela faz. E pessoal, Uhum. quero agradecer a vocês por terem assistido mais um episódio do Lendo Mentes. Não se esqueça de se inscrever no canal aqui no YouTube, também assinar ali no Spotify ou em qualquer lugar que vocês pegam o podcast, para que vocês possam estar sempre ligados quando um novo episódio do Lendo Mentes aparecer. Logo, outro episódio chegará. E você já sabe, se vocês gostaram aqui do conteúdo da Ju, se vocês ficaram com alguma dúvida, comentem bastante, que se vocês Hum. comentar bastante, eu chamo a Ju de novo, a gente faz a parte 2
e a gente se diverte. Pessoal, muito Boa. obrigado e até uma próxima.